O número 13 é muito criticado. Sim, parece azarado, mas se você acha que 13 é má notícia, deveria examinar 27 mais cuidadosamente. Quando você vê quantas estrelas e pessoas famosas morreram aos 27 anos, torna-se bastante perturbador, especialmente se você é uma celebridade que acabou de fazer 26. A vida realmente melhora muito depois dos seus 20 anos. E se você precisa de prova, basta assistir Friends. Chance Perdomo. Chance Perdomo nasceu em 1996 em Los Angeles, mas passou a maior parte de sua infância no Reino Unido, onde descobriu sua paixão pelo teatro e, eventualmente, pela televisão e cinema. Seu primeiro papel conhecido foi como Ambrose Spellman em Chilling Adventures of Sabrina, mas mais recentemente ele gostou de interpretar um novo personagem e ganhar fama como Andre Anderson em um spin-off de The Boys chamado Gen V. Infelizmente, no dia 29 de março de 2024, a vida de Perdomo foi interrompida quando o ator morreu em um acidente de moto. Seu assessor divulgou um comunicado à Variety. É com o coração pesado que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo em decorrência de um acidente de moto. As autoridades informaram que nenhuma outra pessoa esteve envolvida. Sua paixão pelas artes e insaciável apetite pela vida foram sentidos por todos que o conheciam, e seu calor continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos que, por favor, respeitem o desejo da família por privacidade, enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão. Anton Yelchin. Uma das memórias mais trágicas em tempos recentes, Anton Yelchin conquistou seu lugar no Clube dos 27 em um acidente que foi repetidamente e corretamente descrito como bizarro. Em 19 de junho de 2016, Yelchin, conhecido por milhões de cinéfilos em todo o mundo por seu trabalho como Pavel Chekhov na série Star Trek de J.J. Abrams, saiu de seu Jeep Cherokee enquanto estava na entrada de sua casa em Studio City, Califórnia. Então o carro rolou para trás, prendendo-o contra um pilar de tijolos e uma cerca de segurança. Quando os amigos encontraram Yelchin, ele já estava morto, com o escritório do legista do condado de Los Angeles declarando que sua morte foi resultado de asfixia traumática contundente. Quando Star Trek Beyond chegou aos cinemas algumas semanas depois, foi dedicado à memória de Yelchin. Janis Joplin, inspirada por mulheres maravilhosamente blues como Billie Holiday, Ma Rainey, Bessie Smith e Big Mama Thornton, rapidamente construiu uma reputação na comunidade do rock por conseguir cantar poderosamente tão bem quanto qualquer homem. Como Richard Goldstein da Vogue escreveu sobre ela, ela desliza como piche, franze a testa como guerra, agarrando os joelhos de uma estrofe final, implorando para que não vá embora. Janis Joplin pode cantar o chique de qualquer ouvinte, mas ela também podia igualar-se aos homens quando se tratava de beber e usar drogas. E aí estava o problema. Embora ela tenha impressionado o público no Festival Pop de Monterey, em Woodstock, e na lendária turnê Festival Express pelo Canadá, o vício de Joplin em heroína era sério e seu consumo de álcool era igualmente ruim. Embora esforços tenham sido feitos para incentivá-la a ir para a reabilitação, ela finalmente sucumbiu às suas dependências em 4 de outubro de 1970, morrendo de overdose de heroína. Amy Winehouse. Ela começou com jazz em seu primeiro álbum, Frank, em 2003, mas quando se moveu em direção à música soul com Back to Black, de 2006, Amy Winehouse passou de popular no Reino Unido para uma sensação mundial, entrando no top 10 da Billboard com seu sucesso Rehab. Embora Winehouse tivesse uma voz incrível e tanto sua aparência quanto sua atitude frequentemente fossem manchetes, ela também recebia muita cobertura da imprensa por causa de seus relacionamentos pessoais intensos e sua tendência a exagerar. Infelizmente, o último levou à sua queda. Quando ela morreu em 23 de julho de 2011, o relatório do legista revelou que seu nível de álcool no sangue era mais de 5 vezes o limite legal para dirigir no Reino Unido. Kurt Cobain. Uma vez que você escreveu uma música intitulada Eu Me Odeio e Quero Morrer, ninguém pode dizer que ficou completamente surpreso com seu suicídio. Esse é o caso de Kurt.
Mas seria injusto descartá-lo como apenas mais uma estrela do rock com desejo de morte. Suas contribuições para a música seriam significativas, mesmo se Smells Like Teen Spirit tivesse sido sua única conquista no rock alternativo, o que definitivamente não foi. Mas Cobain lutou contra muitos demônios internos, e embora encontrasse conforto em escrever, gravar e tocar música, sem mencionar sua esposa, Courtney Love, e sua filha, Frances Bean Cobain, isso não foi suficiente para afastar esses demônios. Depois de sair de uma clínica de reabilitação em Los Angeles, onde tentava superar seu vício em heroína, Cobain voou para casa em Seattle e usou uma espingarda para acabar com sua vida. Ele morreu em 5 de abril de 1994. Kristen Pfaff. Kristen Pfaff primeiro ganhou fama local como membro da banda de Minneapolis Janitor Joe, mas enquanto se apresentava com a banda na Califórnia, Courtney Love e Eric Erlandson tentaram convencê-la a se tornar a baixista do Hole. Não funcionou naquela época, mas ela acabou concordando. Infelizmente, enquanto estava em Seattle para gravar o álbum Live Through This do Hole, Pfaff desenvolveu um problema com drogas, que aparentemente superou após se mudar temporariamente de volta para Minneapolis e entrar em um centro de desintoxicação em fevereiro de 1994. Limpa novamente, Pfaff deixou o Hole por um tempo para se juntar ao Janitor Joe em uma turnê. Após a morte de Kurt Cobain, ela decidiu deixar tanto o Hole quanto Seattle permanentemente. Tragicamente, em 16 de junho de 1994, um dia antes de ela partir para Minneapolis, Pfaff foi encontrada morta em seu apartamento após uma overdose de heroína. Jimi Hendrix. A menos que você queira discordar do Rock and Roll Hall of Fame, Jimi Hendrix é, indiscutivelmente, o maior instrumentista da história da música rock, e é por isso que sua morte ainda faz os fãs de música se perguntarem sobre toda a música incrível que poderíamos ter ouvido se ele tivesse vivido mais. Frustrado e desanimado com a indústria musical, Hendrix não estava no melhor estado mental em seus últimos dias. Não só estava lutando contra uma disputa de contrato de gravação, pensando em deixar seu empresário e lidando com a saída do baixista Billy Cox de sua banda, mas também foi atingido por um processo de paternidade, estava tendo problemas de sono e, além de tudo, sofria de bloqueio criativo. Na manhã de 18 de setembro de 1970, Hendrix tentou combater sua insônia, tomando 9 pílulas para dormir, o que o deixou tão incapacitado que se engasgou com seu próprio vômito e morreu. Todos reconhecem Mick Jagger e Keith Richards, mas quando começaram, os Rolling Stones eram inicialmente liderados por Brian Jones. Como o baixista Bill Wyman disse em uma entrevista de 2002, ele formou a banda, ele escolheu os membros, ele deu o nome à banda, ele escolheu a música que tocávamos, ele conseguiu shows para nós, ele foi muito influente, muito importante, e então lentamente perdeu isso, e meio que desperdiçou. E desperdiçou tudo. À medida que os Stones começaram a se mover em uma direção mais focada no pop, Jones ficou mais frustrado, afogando suas mágoas em álcool e drogas, o que levou à depressão e a mudanças extremas de humor que eventualmente resultaram em sua demissão dos Stones. Embora Jones estivesse supostamente se sentindo bem em seus últimos dias, seus maus hábitos não diminuíram. E no dia 3 de julho de 1969, ele foi encontrado no fundo de sua piscina, com o legista determinando que foi um caso de morte por desventura. Jim Morrison, ele é quente, ele é sexy e ele está morto, foi a manchete da matéria de capa da Rolling Stone de 17 de setembro de 1981 sobre Jim Morrison. Claro, a essa altura, o vocalista do The Doors já havia partido há mais de uma década, mas você nunca sabe quanto tempo o legado de uma estrela do rock vai durar após sua morte. Acontece que Morrison pode ser ainda mais popular agora do que era naquela época, tanto por causa de sua música, quanto porque seus excessos foram amplamente documentados em muitos livros, sem mencionar o filme de 1991 de Oliver Stone, The Doors. Por causa disso, é fácil esquecer que ele não está mais conosco. Mas apesar dos rumores que circularam nos últimos 45 anos, ele definitivamente se foi. Em 3 de julho de 1971, Morrison foi encontrado morto em sua banheira.
Apartamento em Paris. A causa da morte foi listada como insuficiência cardíaca. O fato de que nenhuma autópsia foi realizada levou a teorias sobre como ele realmente morreu, se ele teve uma overdose acidental, se foi assassinado ou se ele realmente morreu. Ele morreu, é claro, mas seu legado ainda é tão grande que é como se ele nunca tivesse partido. Fredo Santana Derek. Fredo Santana Coleman era uma estrela em ascensão no hip-hop de Chicago. Graças ao seu álbum de estreia de 2013, Trapping Ain't Dead, várias mixtapes aclamadas e seu single de sucesso, Pass Me My Double Cup. Infelizmente, seu sucesso e vida foram breves, pois ele faleceu aos 27 anos em 19 de janeiro de 2018. Santana estava trabalhando para popularizar um estilo de hip-hop chamado drill, que é basicamente uma versão crua, raivosa e nihilista da música trap. Mas longe do estúdio e do palco, Santana estava lutando contra um tema de drill muito familiar, as drogas. Especificamente, Santana era viciado em lean, outro termo para purple drink ou xarope para tosse consumido em níveis perigosamente altos. Isso fez com que ele sofresse de graves problemas cardíacos e renais, algo que ele compartilhou publicamente apenas meses antes de sua morte. Em 12 de outubro de 2017, ele postou um vídeo no Instagram dizendo que estava no hospital devido à falência dos rins e do fígado. Como ele escreveu, "Eu não desejaria isso nem ao meu pior inimigo." 3 meses depois, ele se foi, embora a causa oficial de sua morte tenha sido atribuída à epilepsia. Após sua morte, condolências vieram de todas as redes sociais. O rapper Drake postou uma foto dos dois no Instagram e simplesmente escreveu: "Descanse em paz, Santana", enquanto a Against the Odds Management tweetou que era triste ver um jovem chefe partir tão cedo. Enquanto isso, o rapper Chief Keef tweetou para todos, chamando Santana de amigo. "Esse é meu primo, grande diferença. É difícil o suficiente perder um amigo." Keef perdeu família. Jonathan Brandis. Embora já atuasse em novelas ainda muito jovem, conseguindo o papel de Kevin Buchanan em Uma Vida para Viver, quando tinha apenas 6 anos de idade, foi como um ídolo adolescente que Jonathan Brandis encontrou o maior sucesso de sua carreira graças à série da NBC, Sequest DSV, e filmes como A História Sem Fim Sujo, Sidekicks, Ladybugs e It, de Stephen King. Quando Sequest terminou sua exibição em 1996, no entanto, as coisas começaram a desacelerar para Brandis. Embora ele tenha conseguido papéis em Outside Providence e Ride with the Devil, seu papel no filme de 2002 de Bruce Willis, Heart's War, foi quase completamente cortado da versão final, e seu piloto de 2003, 111 Gramercy Park, não foi aprovado. Se foi por causa desses eventos ou por razões completamente não relacionadas, Brandis se enforcou em 12 de novembro de 2003, Jean-Michel Basquiat. Se você tinha até mesmo um interesse casual na cena de arte neo-expressionista de Nova York nos anos 1980, então não podia deixar de conhecer Jean-Michel Basquiat, cujo trabalho impressionou ninguém menos que Andy Warhol, e acabou levando a uma amizade e a um período de colaboração criativa entre os dois artistas. E mencionamos que ele namorou a Madonna por um tempo também. Além disso, ele estava no vídeo de Rapture, da Blondie, o que já é uma conquista impressionante por si só. Por outro lado, ele tinha um vício em heroína, e quando Warhol morreu em fevereiro de 1987, Basquiat caiu em depressão e drogas. Ele acabou sofrendo uma overdose de heroína em 12 de agosto de 1988. Robert Johnson. Se você gosta de blues, rock clássico ou apenas música em geral, você deve muito a Robert Johnson. O homem definiu o blues de Chicago e Delta, apesar de ter gravado apenas algumas músicas. Mas quando essas músicas incluem Sweet Home Chicago, Crossroad e Love in Vain, você já escreveu mais do que o suficiente para garantir sua imortalidade artística. Infelizmente, sua mortalidade física não durou muito. A morte de Johnson, assim como o próprio Johnson, está cercada de mistério e boatos.
Afinal, quem afirmou que vendeu sua alma ao diabo em uma encruzilhada no Mississippi em troca de maestria no violão? Não há confirmação de 100% de como ele morreu em 16 de agosto de 1938, apenas que ele morreu. De acordo com algumas fontes, alguns dizem que ele morreu de sífilis, outros dizem que ele tinha um distúrbio de tecido chamado Síndrome de Marfan, outros insistem que ele foi envenenado pelo namorado ciumento de uma mulher que ele estava cortejando, e ainda outros dizem que a própria namorada de Johnson o envenenou. A única pessoa ainda viva que conhecia Johnson, um homem do blues chamado David Honeyboy Edwards, afirma que testemunhou o assassinato de Johnson e que foi de fato um homem irritado porque Johnson estava flertando com sua namorada. Se for verdade, esse cara ciumento envenenou o uísque de Johnson e alguns dias depois de bebê-lo, o músico estava morto. Ele não escapou do dia do julgamento afinal. Ron Pigpen McKernan. Ron McKernan foi um dos membros fundadores do Grateful Dead. Um cantor, organista e tocador de harmônica que trabalhou arduamente para estabelecer a banda como pioneira no rock baseado em jug e blues. Infelizmente para ele, a banda não compartilhou essa visão por muito tempo. O grupo se envolveu bastante com LSD e começou a gravar música mais psicodélica, deixando Pigpen, um cara do blues que bebia muito e não gostava de drogas alucinógenas, de lado. Em 1970, a bebida de McKernan começou a realmente afetá-lo. Estava prejudicando-o, tanto que ele teve que parar de fazer turnês. No entanto, ele não conseguiu ficar longe por muito tempo e voltou no ano seguinte. Em junho de 1972, no entanto, ele estava completamente acabado, tanto com as turnês quanto com a banda. Ele simplesmente não conseguia mais funcionar, e em 8 de março de 1973, ele sofreu uma hemorragia interna e morreu. Ele não ficou muito tempo com o Grateful Dead, mas a banda nunca teria decolado sem ele. Chris Bell do grupo de power pop dos anos 70 Big Star, a banda que escreveu a música tema para That 70s Show, não era um grande nome. Ele era quase desconhecido, embora absolutamente devesse ter sido conhecido, o que torna sua morte prematura ainda mais triste. Bell era o cantor, compositor e principal mixador da maioria das músicas do Big Star, mas foi o colega Alex Chilton, já famoso graças ao seu tempo no The Box Tops, quem recebeu a atenção. Isso apesar de Bell ser absolutamente o líder da banda, até mesmo dirigindo Chilton na cabine de gravação do estúdio, às vezes. Foi talvez essa sensação de não receber o crédito merecido, além do álbum de estreia do Big Star não vender tão bem quanto ele esperava, junto com problemas de saúde mental existentes, que levou Bell a deixar a banda após um álbum. Incapaz de encontrar um contrato de gravação, ele acabou trabalhando no restaurante de hambúrgueres do pai enquanto gravava material solo, o que não deve ter ajudado em nada seu estado de espírito deprimido e frustrado. Em 27 de dezembro de 1978, Bell foi encontrado morto após um acidente de carro. Ele perdeu o controle do carro, que colidiu com um poste de madeira, que caiu sobre ele e o matou instantaneamente. Foi considerado uma morte acidental. Linda Jones. Se Linda Jones tivesse vivido mais tempo, ela poderia ter se tornado uma das cantoras de soul, com influência gospel mais famosas de todos os tempos. Em 1967, Jones alcançou o sucesso com sua música Hypnotized. Ela estava a caminho de se tornar uma estrela nos moldes de Cissy Houston e Dionne Warwick, só que mais intensa. Como alguns críticos apontaram, Jones não suavizou o drama intenso em sua voz, mesmo quando ameaçava entrar na cena pop. Ela ainda lamentaria, e sua voz ainda às vezes se distorceria no microfone. Tal era seu poder. Ela teria permanecido tão pura nas décadas seguintes? Não sabemos por que ela não completou seu terceiro decênio. Jones, diabética, estava na casa de sua mãe em 14 de março de 1972, após um show à tarde no Apollo, em Harlem. Ela pediu à mãe para acordá-la de uma soneca a tempo para o show da noite. Quando a mãe foi fazer isso, encontrou Jones inconsciente. Sua mãe chamou uma ambulância, mas ela já tinha falecido, vítima de um coma diabético. Não é a maneira mais glamourosa de partir, mas uma tristemente realista. The Boom.
As bandas de punk hardcore mais amadas dos anos 80 e o seu guitarrista, D. Boon, foi uma grande razão para isso. O D significava Denise, então você pode ver por que ele preferia apenas uma inicial. Um guitarrista inovador que misturava a intensidade do hardcore com influências de folk, funk e rock clássico, D. Boon soava como ninguém mais. Ele também não escrevia como ninguém, criando músicas provocativas mas divertidas, como Bob Dylan wrote propaganda songs, Do You Want New Wave or Do You Want the Truth? E Political Song for Michael Jackson to Sing. Boon claramente gostava do que fazia. É uma pena então que tenha acabado tão rapidamente. Em 22 de dezembro de 1985, Boon estava em uma van no Arizona quando ela bateu e o matou. Sua morte também trouxe um fim aos Minutemen muito antes do tempo deles ter acabado. A banda de rock inglesa de Pete de Freitas, Echo and the Bunnymen, tem sido ativa e bem-sucedida desde o final dos anos 70, embora o baterista Pete de Freitas infelizmente só tenha vivido para ver parte disso. Ele se juntou em 1980 e tocou nos primeiros 5 álbuns da banda. De acordo com o empresário da banda, Bill Drummond, ele era originalmente visto como o mais sensato e equilibrado dos Bunnymen, mas as drogas e episódios maníacos cobraram seu preço em Freitas, e ele realmente deixou a banda em 1986. Ele voltou no ano seguinte para gravar um novo álbum, e desta vez ele estava casado. Um filho veio no ano seguinte. Parecia que Freitas estava de volta a ser o sensato. Tragicamente, esta nova fase da sua vida não durou muito. Em 14 de junho de 1989, Freitas estava andando de moto de Liverpool para Londres quando colidiu com um carro e morreu. Echo and the Bunnymen continuaram sem ele, embora com um clima muito mais sombrio do que antes. Mia Zapata. Mia Zapata entrou para o Clube dos 27 não por causa de drogas, acidente ou suicídio como muitos outros. Ela entrou porque um criminoso violento decidiu que era a noite para atacar. Zapata era a vocalista da banda de grunge punk de Seattle, The Gits, que estava começando a ganhar reconhecimento durante a era do Nirvana. Mas então, a tragédia aconteceu. Em 7 de julho de 1993, após sair de um bar, Zapata foi atacada por um homem chamado Jesus Mesquia. Ele a espancou, estuprou e depois a estrangulou até a morte, com o cordão de seu moletom. Ele então conseguiu evitar a captura por mais de uma década, até que o DNA no corpo de Zapata ligou Mesquia ao seu assassinato. Ele foi condenado a 37 anos de prisão em 2004, embora sua sentença tenha sido anulada um ano depois. Estranhamente, Mesquia pediu para ser ressentenciado aos 37 anos originais em 2009, um pedido que o juiz concedeu. Ninguém sabe por quê, mas ninguém realmente reclama também. Estranhamente, uma música que Zapata escreveu para o segundo álbum dos The Gits, lançado após sua morte, quase previu o que aconteceria. A sua música, Sign of the Crab, é sobre ser assassinada por um completo estranho, incluindo versos como "Vá em frente e me corte em pedaços porque você sabe que é o único que não será encontrado". Não é o tipo de coisa que alguém gostaria que se tornasse realidade. Joseph Elephant Man Merrick. Joseph Merrick não era exatamente um artista por escolha. Ele sofreu de deformidades físicas extremas quase toda a sua vida, embora até hoje ninguém saiba exatamente qual condição ele tinha. Alguns acreditam que ele tinha a síndrome de Proteus, uma condição rara onde ossos e tecidos crescem em excesso, ou possivelmente neurofibromatose, onde tumores crescem ao redor do sistema nervoso. Mas, como seus ossos foram branqueados ao longo dos anos, analisar seu DNA tem se mostrado difícil até agora. Merrick não conseguia encontrar trabalho estável ou uma conexão humana genuína. As pessoas simplesmente o achavam fisicamente perturbador demais. Ele acabou no sistema de casas de trabalho britânico até perceber que sua condição era a única maneira de ganhar uma renda legítima. E assim, ele se juntou ao circuito de shows de aberrações como o Homem-Elefante, cobrando das pessoas para olharem sua cabeça aumentada, crescimento da testa semelhante a uma tromba e braço direito crescido demais. Isso durou até que a Inglaterra ficou suficientemente enojada para proibir seu ato, e ele se mudou.
Eles também ficaram perturbados. Além disso, o gerente de Merrick basicamente pegou seu dinheiro e o enviou de volta para a Inglaterra sem um tostão. Naquele momento, Merrick tinha pouca escolha, a não ser ficar em um hospital pelo resto de seus dias. Em 11 de abril de 1890, esses dias terminaram. Merrick morreu enquanto dormia. Devido ao peso extremo de sua cabeça, ele não conseguia dormir deitado e, em vez disso, dormia sentado. Naquela noite, no entanto, ele tentou, como seu amigo Frederick Travis disse, ser como as outras pessoas, e acabou esmagando sua própria traqueia como resultado. Jonghyun Kim Jonghyun, simplesmente Jonghyun para seus fãs, era uma superestrela da música sul-coreana. O cantor da banda Pop Shiny vinha tendo sucesso como artista solo com seu álbum de 2016, She Is, liderando as paradas musicais Gaon e alcançando o número 1. Nas paradas mundiais da Billboard. Ele tinha outro álbum em andamento lançado postumamente em janeiro de 2018 e estava se tornando a resposta da Coreia do Sul a Bieber e Zayn. Tudo isso mudou em 18 de dezembro de 2017, quando ele foi encontrado morto em seu apartamento em Seul. Por todos os relatos, foi um suicídio. Segundo reportagens, Jonghyun estava enviando mensagens de texto para sua irmã com frases como: "Tive um tempo difícil. Por favor, deixe-me ir e diga que fiz um bom trabalho. Esta é minha última palavra", o que a preocupou o suficiente para chamar as autoridades. Quando chegaram, ele já estava inconsciente, vítima de envenenamento por monóxido de carbono de carvão aquecido. Ele sofria de depressão, frequentemente discutindo isso publicamente e o efeito que a fama tinha sobre ele. Como ele compartilhou em sua nota de suicídio, que foi postada no Instagram pelo amigo e também astro pop Jang Hee-yeon, a vida de fama não era para mim. Por que escolhi essa vida? É um milagre que eu tenha durado tanto tempo. Ele também acrescentou: estou quebrado por dentro. A depressão que lentamente me corroeu finalmente me consumiu, e eu não consegui vencê-la. Thomas Fekete. A banda de power pop Surfer Blood, baseada na Flórida, formada em 2009, rapidamente conquistou fãs de rock indie com seus álbuns dos anos 2000, Astro Coast, Pythons e Mil Palms. Esses discos e singles de sucesso como Swim e Floating Vibes foram impulsionados pelo trabalho instrumental brilhante e conciso de guitarra surf, inspirado no estilo retrô dos anos 90 de Thomas Fekete, que também lançou um álbum em cassete sob seu próprio nome, após anos de extensas turnês e gravações com o Surfer Blood. De acordo com uma página de arrecadação de fundos criada pelo guitarrista, Fekete passou por uma cirurgia em 2015 para remover um grande tumor abdominal, sinal de uma forma rara e particularmente agressiva de câncer que logo se espalhou para a coluna e os pulmões do músico. Pouco mais de um ano depois, a esposa de Fekete compartilhou com os apoiadores que o guitarrista do Surfer Blood havia falecido devido a complicações do câncer aos 27 anos de idade. Jacob Miller Inner Circle está entre um raro grupo de artistas de reggae jamaicano que alcançaram grande sucesso nos Estados Unidos, o que conseguiram com alguns singles de sucesso no início da década de 1990, Sweat e Bad Boys. Este último mais conhecido como a cativante música tema do reality show de TV Cops. Mais de uma década antes, o grupo era popular no Reino Unido e na França, onde tiveram sucesso nas paradas com Mary Mary e Music Machine. Inner Circle embarcou em uma turnê pelos Estados Unidos no final dos anos 70, um dos primeiros grupos jamaicanos a fazer isso, e tudo foi construído sobre os vocais docemente cantados e a presença de palco magnética do vocalista original do Inner Circle, Jacob Miller. Em março de 1980, logo após uma viagem ao Brasil com o amigo e ícone do reggae, Bob Marley, abriu uma filial de sua gravadora, Island Records. No Brasil, Miller estava dirigindo em Kingston, Jamaica. O músico de 27 anos supostamente deixou cair um pedaço de cana-de-açúcar que estava mastigando, abaixou-se para pegá-lo e bateu seu carro em uma parede. Jeremy Ward, após a separação de sua banda de metal alternativo At The Drive-In, logo após o lançamento do sucesso comercial e de crítica de 2000, Relationship of Command, o cantor Cedric Bixler Zavala.
o guitarrista Omar Rodrigues Lopes formou um novo grupo, a banda de rock psicodélico pesado e experimental, The Mars Volta, trazendo do seu projeto paralelo de dubstep de facto o músico Jeremy Ward. Oficialmente listado como manipulador de som, Ward adicionou camadas de efeitos e vocais ao som baseado em guitarra da banda. Mars Volta parou em Los Angeles em maio de 2003 para uma pausa de uma semana entre segmentos de uma turnê como banda de abertura para os Red Hot Chili Peppers, com seu álbum de estreia programado para lançamento em junho. Ward não viveria para ver isso. O tecladista e manipulador de som morreu em 25 de maio de 2003 de overdose de drogas. Ward tinha 27 anos. Freaky Ta, The Lost Boys, é um grupo de hip-hop formado em 1993 por amigos de South Jamaica, Queens, Nova York, Pretty Low, Spig Nice, Mr. Cheeks e Freaky Ta, que começaram a fazer música juntos quando eram adolescentes. O grupo conseguiu alguns sucessos energéticos e poderosos como Lifestyles of the Rich and Shameless, Get Up, Music Makes Me High e particularmente René, uma mistura de R&B e hip-hop que destaca fortemente Freaky Ta. Ao sair de uma festa no Four Points Sheraton Hotel em Queens, Nova York, pouco antes das 4 horas da manhã em 28 de março de 1999, Freaky Ta, nome real Raymond Rogers, foi baleado na cabeça por um agressor usando uma máscara de esqui. O rapper foi levado às pressas para o Jamaica Hospital Medical Center e morreu meia hora após a chegada. Kelvin Jones se declarou culpado da acusação de assassinar o rapper de 27 anos. Freaky Ta foi vítima de identidade equivocada. Seu assassinato foi um ato de vingança por outro homicídio com o qual ele não tinha nada a ver. Rudy Lewis. Os Drifters, membros do Rock and Roll Hall of Fame, foram um dos principais grupos vocais de soul dos anos 1960, inicialmente servindo como apoio para a estrela de R&B Clyde McPhatter. Entre seus clássicos pop e favoritos das rádios de oldies, Save the Last Dance for Me, This Magic Moment, There Goes My Baby, Up on the Roof e On Broadway. Os dois últimos com vocais principais de Rudy Lewis. Os Drifters tiveram dificuldade em substituir a estrela em ascensão Ben E. King, que deixou o grupo em busca de uma carreira solo. Johnny Williams e James Poindexter saíram por razões pessoais e profissionais, enquanto Lewis deixou a banda devido à sua morte. Em maio de 1964, Lewis foi encontrado morto em um quarto de hotel com uma agulha no braço, uma das várias indicações de que ele sofreu uma overdose de heroína aos 27 anos. Cole Brings Plenty. A série 1923, um prelúdio de Yellowstone, lida com algumas realidades perturbadoras da história americana, incluindo o tratamento dos colonos aos nativos americanos. O ator Cole Brings Plenty interpretou Pete Plenty Clouds, um pastor de ovelhas nativo americano. Além de seu trabalho no programa, ele visitou o Comitê do Senado em 2023 para falar sobre questões que afetam os povos indígenas nos Estados Unidos. Ele foi encontrado morto em 5 de abril de 2024, aos 27 anos. De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do xerife do condado de Johnson, as autoridades encontraram o corpo em uma área arborizada, onde foram enviados para investigar um veículo desocupado. Brings Plenty desapareceu na manhã de 31 de março, no mesmo dia em que o Departamento de Polícia de Lawrence disse ter enviado a documentação para sua prisão. Ele era suspeito em um incidente de violência doméstica que ocorreu mais cedo naquela manhã e foi visto pela última vez em Lawrence, Kansas. Nenhuma causa da morte foi divulgada no momento da escrita.